Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir da Rádio Savana 100.2. É um programa que pode ouvir nesta rádio em diferido aos sábados às 12 e domingo às 21 horas e também ver na televisão independente de Moçambique aos domingos, terças e quintas às 21 horas. Agora estamos este programa, vamos usar as habituais as nossas tecnologias de Fernando Lima. Falamos com ele a partir de Pombal. Boa noite, Fernando Lima. Como é que vai Pombal, norte de Portugal? Bem, aqui o calor é infernal. Estamos já no pico do verão, um verão muito seco e muito quente e, portanto, o que é normal para esta altura do ano. Mas um bom vinho, o queijo... Exatamente, um bom vinho branco, bem geladinho, um bom queijo, um bom presunto, um bom salpicão, umas boas alheiras. Isto são as especialidades aqui da região. Muito bem, Fernando Lima, este é um programa onde vamos comentar sobre a acusação definitiva deduzida pela Procuradoria-Geral da República. Vamos olhar para o Acordo de Paz de Maputo que está no Parlamento e também vamos ver pela disponibilidade do Centro de Integridade Pública de financiar a auditoria dos polêmicos números de Gaza. Mas para já, Fernando Lima, vamos ao seu tema de semana, que são os helicópteros. Bem, o Savana, numa oportunidade feliz, teve a oportunidade de encontrar estes helicópteros Gazelle franceses no norte de Moçambique, mais concretamente em Pemba, e numa investigação que continua a ser feita neste momento, está a perseguir o rastro destes helicópteros. Não se sabe ainda se são helicópteros para caça furtiva ou para caça a outro tipo de alvos, nomeadamente alvos militares. De qualquer forma, isto é uma nova presença de meios bélicos militares no norte de Moçambique e que pode também alterar a correlação de forças que existe neste momento, uma vez que é conhecida a fraca possibilidade de meios aéreos por parte do Exército de Moçambique. Fernando Lima, estava a ouvir outras fontes, outros analistas a defenderem que envolver forças externas é muito perigoso porque pode também atrair outro tipo de insurgentes, tipo o Boko Haram, por exemplo. Exatamente, e por isso mesmo o Exército de Moçambique, o governo de Moçambique, em última análise, tem evitar o envolvimento externo no conflito de Cabo Delgado. Como sabemos, tem havido muitas ofertas. O governo de Moçambique tem sido muito seletivo, sobretudo no que toca à investigação, à reflexão, a seminários de natureza política, de investigação social, mas não tanto aquilo que se chama uma intervenção mais musculada, ou seja, a intervenção quer de forças, quer de outro tipo de meios militares, nomeadamente meios como aviões, helicópteros, carros de combate. De qualquer forma, também conhecemos, e no âmbito da cooperação entre as multinacionais do Oil and Gas e o Exército de Moçambique, que as Forças Armadas de Moçambique estão neste momento a receber reforços, quer em termos de por exemplo, rações de combate, alimentação especializada e também de meios de mobilidade, neste caso veículos todo-terreno que já são utilizados no teatro de operações.
Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema que elencamos para este programa, para esta semana. Tem que ver com a acusação deduzida, a acusação definitiva pela Procuradoria-Geral da República no chamado caso das dívidas ocultas. Mas destaque, Fernando Lima, vai para a forma como foram gastos os milhões dos alegados subornos dados a Ndambi Guebuza, o filho do então chefe de Estado Armando Guebuza. A acusação provisória não trazia esses detalhes, levando alguns setores à volta da antiga família presidencial a falar de perseguição e a exigir a libertação de Ndambi Guebuza por falta de provas. Considera que a Procuradoria-Geral da República guardou este trunfo para lançá-lo no momento certo? Eu penso que sim. Aliás, o nosso programa, por várias vezes, já tinha salientado este aspecto. Também tínhamos outras fontes que nos indicavam este tipo de detalhes e não falhou esta nossa previsão. 33 milhões de dólares, como se diz na gíria, é muita fruta e, portanto, também é difícil esconder ou guardar receosamente uma importância tão elevada. É interessante notar que a Procuradoria-Geral da República ou o Tribunal Judicial de Maputo fez o vazamento deste tipo de informações através de um jornal conotado com o governo. Portanto, não deixa de ser uma ironia que um jornal que tantas vezes, ou que no habitual vem tecer laudas ossanas ao regime do dia, neste caso, e fazendo claramente um frete ao governo do dia, mas encostando à parede a anterior magistratura de Guebuza, publica todos estes dados que certamente foram facilitados pelas instituições judiciais moçambicanas. Mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. Absolutamente, é isto que fazem os órgãos de propaganda do regime, quer seja em Moçambique, quer seja noutras paragens. O que é importante é estar sempre a favor do regime, o que é importante é estar sempre na proteção do regime e do governo do dia. Até que ponto é que estes novos detalhes desmontam a tese de Armando Guebuza de que a forma como está a ser tratado, a forma como está a ser conduzido este processo está cheio de poeiras e boatos com objetivos escusos? Bem, Francisco, nós já falámos várias vezes de uma grande politização deste processo. É normal que todas as partes envolvidas esgrimam os seus argumentos, sabendo de antemão que o princípio da presunção de inocência continua válido. Mas todas as partes envolvidas neste processo, abertamente ou de forma encoberta, têm esgrimido os seus argumentos, nomeadamente os advogados neste processo, que são dos casos, indivíduos com bastante experiência, que se movimentam bem na comunicação social e que sabem ou tentam tirar o maior proveito possível da comunicação social para lançar dúvidas de legitimidade de um processo desta natureza. E a forma quase pornográfica como foram gastos estes milhões de dólares num país com tanta escassez, sugere que este grupo acreditava que em nenhum momento essas operações seriam de conhecimento público, que estavam muito blindados para isso. Eu penso que sim. Infelizmente, repito e enfatizo, esta maneira, este tipo de comportamento não é diferente de outras elites africanas em termos de gastos, em termos de utilização de bens. Ou seja,
em vez de se fazerem investimentos, de se gastar o dinheiro em algo de produtivo e que pode gerar rendimentos a posteriori, os ganhos, e neste caso são ganhos sujos, são utilizados exatamente para este tipo de consumos, ou seja, viagens, festas, carros caros e também propriedade, que são habitualmente bens ou são investimentos muito mais conservadores e, em termos de lavagem, também formas muito mais fáceis de se atingir a lavagem. Infelizmente, isto mostra um tipo de atitude e comportamento que é muito, muito típica das elites africanas. E aí também, lendo a história, vê-se um grande esforço de ocultar o uso do dinheiro, usando, por exemplo, um sistema financeiro estrangeiro, que é a África do Sul, e também usando terceiros para receber esse dinheiro. São práticas típicas. É importante realçar que o sistema sul-africano não é um sistema muito permissivo, e em termos de controles, eles são muito mais, o sistema financeiro sul-africano é muito mais controleiro dos movimentos de capitais. Aliás, há alguma alusão a essa mesma tentativa de controle desses meios. O facto de serem usados quer empresas de imobiliário, quer escritórios de advogados, mostra uma tentativa de sofisticar este tipo de transações, pois são escritórios com muita prática e muita experiência em fazer este tipo de justificações junto do sistema sul-africano. Também há uma explicação que me parece plausível pela utilização do sistema sul-africano, não tanto do sistema financeiro sul-africano, mas da praça comercial sul-africana. Todos sabemos que a África do Sul, em muitas situações, é um país do terceiro mundo, portanto, um país do primeiro mundo e, portanto, com outras oportunidades em termos de negócios que não existem em Moçambique. É possível importar-se um Lamborghini, um Ferrari para Moçambique, mas não há um stand que vende esse tipo de viaturas. É possível trazer-se a Maputo um jato executivo de luxo, mas não existem, em princípio, empresas que têm sediadas em Maputo jatos executivos. Portanto, o mercado sul-africano e a nossa elite moçambicana, tal como a elite angolana, conhecem todas as grandes possibilidades que são oferecidas pelo mercado sul-africano, nomeadamente escritórios de advogados muito sofisticados, e, portanto, é normal recorrer-se a este mercado de primeiro mundo para se fazerem determinadas aquisições, nomeadamente aquisições imobiliárias. São conhecidas mais da parte de Angola do que de Moçambique os grandes investimentos imobiliários na zona da cidade do Cabo por parte da elite angolana e também por parte da elite moçambicana, que adquire propriedade na África do Sul. Aliás, a propriedade na África do Sul tem preços de mercado muito mais atrativos que os preços de mercado praticados em Moçambique. Espera uma reação forte de setores à volta do antigo presidente, sobretudo no que diz respeito à publicação dos tão prometidos detalhes que incriminam o atual chefe do Estado? Bem, há muitos meses que nós esperamos este tipo de detalhes, porque em off, porque em conversas privadas,
muitas vezes são sugeridas todas estas provas, toda esta documentação, transferências bancárias, viaturas. O que é certo é que até agora estas provas não surgiram. Mas eu penso que fica um pouco difícil arranjar todas essas provas, e toda a documentação até agora apresentada é muito liminar, uma vez que, e nós já referimos isto várias vezes nos nossos programas, nós temos uma direção top-down, sobretudo as direções anteriores ao presidente Filipe Nyusi, em que tudo é comandado a partir da presidência da República. Ora, não era possível uma operação desta natureza sem a total cooperação e a total direção da presidência da República, e em que os outros atores deste processo eram meros peões. Por isso também que temos dito e enfatizado que Chang não era propriamente o cérebro da operação, era também um peão desta operação, mas com um envolvimento maior, uma vez que as assinaturas, ou parte das assinaturas, ou as assinaturas cruciais em todo este processo correspondem à assinatura do Ministro das Finanças. Mas isto não significa que Chang era o cérebro da operação. Aliás, documentos públicos, nomeadamente o inquérito do parlamentar a esta operação das dívidas ocultas, mostra claramente as várias situações de intimidação a que Chang foi submetido por parte de oficiais superiores do SIS, pois a operação, ou grande parte da operação, estava de facto centrada nos serviços de informação de Estado e não no governo propriamente dito. Uma parte dos membros do Conselho de Ministros estava completamente a leste desta operação. Falando de Chang, está também a marcar passo este caso, o caso Manuel Chang. A audição das partes interessadas no Tribunal Supremo foi remarcada para o dia 16 de outubro, que é um dia após a votação em Moçambique. O caso Chang é considerado pela generalidade da crítica como um embaraço para o partido Frelimo. Até que ponto este adiamento para depois das eleições beneficia o partido governamental? Foi uma operação, presumo que mais uma vez em privado houve várias garrafas de champanhe abertas, porque serve perfeitamente os objetivos do Partido Frelimo, ou seja, que a poeira seja atirada para debaixo da carpete, pelo menos até depois das eleições. Claro que há um problema no calendário, e isto não é definitivo, uma vez que há o julgamento de Nova Iorque e há preparativos que estão a ser feitos em relação ao julgamento de Nova Iorque, nomeadamente poderá haver mais acusações, poderá haver mais aquilo que, apropriando o termo brasileiro, mais uma delação premiada dos banqueiros do Credit Suisse, que vão lançar, não sei se lhe vou chamar poeira ou boatos neste processo. Portanto, aí a Frelimo terá que gerir o prejuízo, mas para o partido Frelimo, para a nomenclatura dominante em Moçambique, são claramente boas notícias o facto de a audição de Chang e o atual cenário da audição de Chang ter sido adiado para depois das eleições. Porquê o atual cenário? Porque ao número de intervenientes do processo juntou-se a Fundação Hélène Suzman, e isto é um detalhe importante, porque exatamente a base da intervenção da Fundação Suzman é exatamente na base da denúncia de atos de corrupção por parte de oficiais do governo, neste caso por parte de uma entidade estrangeira, e isto
integra um novo elemento neste processo, uma vez que aquilo que está em jogo, ou que tem estado em jogo no Tribunal Sul-Africano, não é propriamente o julgamento de Chang e os atos de Chang, mas um processo de extradição. Ou seja, é extraditável, deve ser extraditado para Moçambique ou para os Estados Unidos. Era isto que estava em debate nos tribunais da África do Sul. Isto também ajuda e dá tempo à Procuradoria-Geral da República, já discutimos aqui, para deduzir uma acusação contra Chang e desmontar o argumento de Lamola, o ministro da Justiça sul-africano, de que Chang não é arguido em Moçambique. Claramente, este é o objetivo. Aliás, por isso mesmo, o Parlamento de Moçambique, e eu diria o Partido Frelimo, teve que atirar a toalha ao chão e sacrificar um dos seus, neste caso Manuel Chang, retirando-lhe a imunidade, que era um dos dois argumentos de fundo do novo ministro da Justiça sul-africano, nomeadamente a imunidade de que gozava enquanto membro do Parlamento, 2, a questão de não estar acusado. De qualquer forma, teremos que ver a consistência da acusação contra Manuel Chang. De qualquer forma, o processo está de novo a correr a favor das autoridades moçambicanas. Há um pormenor interessante e que eu acho que até agora não foi explorado pela comunicação social moçambicana, que é que haja ou que as autoridades governamentais moçambicanas sejam inquiridas do porquê dos gastos com um processo na África do Sul contra Manuel Chang. Eu posso antecipar a resposta. Claramente andará à volta da recuperação dos famigerados ativos, ou seja, a argumentação vai encaixar-se nos argumentos previamente esgrimidos pela Procuradoria-Geral da República, nomeadamente que o Estado de Moçambique deve prosseguir os seus interesses, nomeadamente tentar recuperar para Moçambique os ativos que foram dissipados por todos estes intervenientes no processo. Claro que isto não é um argumento contundente. Porque em sede de tribunal é facilmente determinável que bens foram dissipados e que bens defraudaram o Estado de Moçambique, para além daqueles bens que poderemos considerar não da esfera patrimonial, mas da esfera moral, ou seja, os danos que foram infligidos ao Estado moçambicano por parte destes agentes, no sentido de causar uma má imagem ao Estado de Moçambique com esta operação das dívidas ocultas. De qualquer forma, a maior parte dos credores, a maior parte daqueles que avançaram com ativos, que avançaram com quantias nesta operação, são efetivamente entidades estrangeiras, uma vez que Moçambique, e quando digo Moçambique, o Estado de Moçambique, pouco desembolsou no retorno dos créditos fornecidos quer pelo Credit Suisse, quer pelo VTB russo. Logo, os créditos, ou o rombo nos créditos, ou as imparidades, para usar uma expressão cara ao sistema bancário, as imparidades estão com os bancos, uma vez que a empresa fornecedora foi paga na totalidade, e depois o rombo em termos financeiros está também com aqueles a quem foi repassada a dívida dos bancos, nomeadamente as ações da Ematum, que foram vendidas a terceiros e que constituem uma base da ação
das autoridades americanas, nomeadamente que foi utilizado o mercado financeiro americano para se fazerem as transações. 2, que existem cidadãos e entidades financeiras norte-americanas que foram defraudadas por esta operação. Já se ganhou, há um ganho ao empurrar o caso Chang para depois das eleições. Claramente, como também já discutíamos aqui no programa, um julgamento do caso das dívidas ocultas também é para depois das eleições. Claramente, mas isso também os meios jurídicos moçambicanos achavam que era completamente irrealista pensar-se que poderia ser apresentado um caso sólido no tribunal antes de outubro. Não só pelas questões processuais, e quando eu digo as questões processuais, estou a falar dos prazos, por outro lado, pelo enorme risco que um caso menos sólido em termos de evidências, em termos de factos, em termos de consistência processual, poderia constituir em termos políticos para o Estado e para o Partido Frelimo, caso os atuais arguidos fossem isentados de culpa. Portanto, o caso é demasiado volátil para ser levado a tribunal antes das eleições. Ou seja, nós sabemos à partida que não haverá julgamento antes de outubro. E segundo, que não haverá libertação dos arguidos presos antes de outubro, porque mesmo esta situação levantaria dúvidas da seriedade das autoridades judiciais em relação a este processo. Portanto, o facto de os arguidos permanecerem na cadeia, independentemente das mordomias que existam ou deixem de existir na cadeia, são uma garantia em termos de opinião pública de que as autoridades judiciais, de que, em última análise, o poder político está a tentar ser sério neste processo. Não nos esqueçamos da componente internacional deste processo. Para o Estado de Moçambique ter ou voltar a ganhar a credibilidade internacional, precisa de 3 elementos muito concretos. Que o processo de paz decorra sem sobressaltos. 2, que as eleições sejam livres, justas e que tenham o mínimo de credibilidade. 3, que seja dada uma solução minimamente aceitável ao processo das dívidas ocultas. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos agora olhar para o tema sobre o processo de paz. Fernando Lima, o Acordo de Paz de Maputo já está no Parlamento e é para ser transformado em lei, tal como aconteceu com o Acordo de Roma e também o Acordo de Cessação de Hostilidades de 2014. Próxima semana vai à plenária, claramente também para ser carimbado. Numa das passagens diz que as bases da RNAM devem ser desativadas até 21 de agosto. Conhecendo a complexidade dos assuntos militares, esta data não é demasiado ambiciosa, Fernando Lima? Bem, todo o acordo de paz é muito ambicioso, uma vez que os prazos, e utilizando uma expressão corrente, foram muito martelados e foram muito exercidos à tangente. Ou seja, os prazos foram feitos para que fossem respeitados as promessas em relação ao acordo de paz. Portanto, é temerária esse prazo, mas também não é impossível que eles sejam cumpridos. Claro que há o ruído no processo, decorrente
de elementos que estão nessas mesmas bases serem ou não leais ao Ossuf Momad, mas as Estamos a falar da que tal... existem... Estamos a falar da proclamada junta militar dirigida por General Nyong. Exatamente. Portanto, a questão é de se saber se estes homens estão todos fora das bases tradicionais da RENAMO ou se em algumas bases da RENAMO haverá elementos leais à junta ou desleais ao Ossuf Momad. A indicação que existe é que as dissidências, e as dissidências não serão muito notáveis, estão circunscritas a determinados espaços muito específicos e fora daquilo que foram convencionadas como as bases da RENAMO, conhecidas à altura do acordo da cessação das hostilidades. E estes elementos não fiéis ao Ossuf Momad, que são dirigidos pelo tal general Nyong, numa entrevista à VOA, reiteraram que amanhã, sábado, vão se reunir para eleger o seu novo líder. E isto é claramente um irritante neste acordo de paz. Claro que é um irritante, mas como dissemos em programas anteriores, isto tem a importância que tem, nomeadamente, quão importante, quão forte é esta dissidência e qual é o impacto que ela pode ter naquilo que é o movimento no seu todo. Claro que há esta amplificação feita pela comunicação social e a comunicação social está a fazer o seu papel, está a fazer o papel que lhe compete, ou seja, divulgar todas as vertentes relativas a este processo, mas cabe, ou seja, é preciso determinar da importância que este movimento tem. E isso é que poderá ou não perigar o acordo, de paz. Repito, há dois aspectos importantes que têm que ser solucionados. Que o pacote de reintegração seja claramente conhecido por todos os intervenientes, nomeadamente por estes elementos dissidentes. 2, que determinadas forças cessem de intervir a partir de dentro da própria RENAMO para ativar esta dissidência armada, nomeadamente o vetor do centro de Moçambique, que se sentiu marginalizado em todo o processo depois do Congresso de janeiro deste ano na Gorongosa. E também dentro deste acordo as partes dizem que tem que se privilegiar o diálogo para discutir qualquer tipo de situação, mas hoje, esta tarde, a RENAMO convocou uma conferência de imprensa na sua sede para denunciar aquilo que considera que eles consideram que o governo está a perseguir alguns dos seus membros em distritos como Morumbala, por exemplo, na Zambésia, que isto viola o espírito do acordo de paz de Maputo. Isto está a começar também a dar razão. Não só viola o espírito. Fernando Lima? Não sei se percebi bem a questão, devido às questões de comunicações. De qualquer forma, não é apenas o espírito do acordo, é também a letra do acordo que impede as perseguições políticas a elementos da RENAMO. E, portanto, a haver perseguição a elementos da RENAMO, está-se a reeditar todo o fenómeno dos esquadrões da morte que existiu
durante o período de violência entre as forças governamentais e a própria RENAM. E aqui, mais uma vez, há também esta componente que é melindrosa, porque muitas vezes o elemento político-militar confunde-se com o elemento estritamente de natureza política. E na vertente econômica financeira, o Acordo de Maputo também está a mexer com alguns indicadores. O Banco de Moçambique, após a reunião do Comitê de Política Monetária nesta quarta-feira, anunciou uma revisão em baixa das taxas de referência, mas também considerou que o início dos DDRs e a assinatura do acordo definitivo de cessação de hostilidades tornaram mais favoráveis a avaliação dos riscos associados aos indicadores macroeconômicos de Moçambique. Isto é bom ou temos que ser mais cautelosos e testar isto depois das eleições de outubro? Claro que tudo tem que ser testado, nomeadamente a aceitação dos resultados eleitorais. Alex Vines, que é um conhecedor profundo da realidade moçambicana, num texto desta edição do jornal Savana, salienta exatamente esses aspectos. É importante que o processo moçambicano, o processo político moçambicano, não descarrile depois das eleições, ou seja, é necessário que as ondas vermelhas, as brigadas de choque que estão a ser preparadas para as eleições de outubro não façam derrapar o processo e não sejam protagonistas de atos ilícitos, nomeadamente enchimento de urnas, alteração de resultados eleitorais por alteração dos números nas atas e nos editais eleitorais, como tem acontecido em eleições anteriores. Portanto, isto é muito importante e tem também os seus reflexos do ponto de vista financeiro. Há neste momento uma conjuntura que é favorável a Moçambique e que também é salientada neste comunicado do Banco de Moçambique, nomeadamente esta componente muito importante que são os preços em baixa do petróleo, e Moçambique é um importador de todas as ramas de petróleo que são consumidas em Moçambique. Portanto, preços baixos favorecem a economia de Moçambique. Por outro lado, há montantes assinaláveis que começam a entrar em Moçambique fruto da implementação dos projetos do oil and gas, e isso tem implicações na balança de pagamentos de Moçambique, para além se a operação da Ocidental for concretizada até ao final do ano, nomeadamente a reversão dos ativos em Moçambique da Anadarko a favor da Ocidental, Moçambique terá a receber qualquer coisa como 300 milhões de dólares, o que é também uma componente importante nas finanças públicas de Moçambique. E técnicos moçambicanos e também da Ocidental, segundo garantiu o ministro Max Tonela, já estão a discutir as mais-valias, o que é bom para a nossa tesouraria. Exatamente. Desde o princípio, e quando digo princípio, desde que a Chevron se mostrou interessada em adquirir os ativos da Anadarko, vieram a Moçambique emissários privilegiados das duas multinacionais para dar garantias às autoridades moçambicanas de que haveria disponíveis mais-valias resultantes desta transação. A Anadarko, não tendo tornado público esta situação, mas em privado sempre anunciou que
isto seria feito e, inclusivamente, foram calculadas as mais-valias que haveria em relação a este processo e, por isso mesmo, estou confortável em falar de qualquer coisa como 325 milhões de dólares americanos. Muito bem, Fernando Lima, continuamos neste tema eleições, mas vamos para um outro capítulo. Já discutimos os números de Gaza aqui neste programa, mas o Centro de Integridade Pública, o CIP, manifestou-se disponível para financiar uma auditoria dos números de Gaza e já formalizou esta intenção aos órgãos eleitorais que ainda não deram resposta. Foi numa carta de 12 de agosto. Mas também tomamos conhecimento que o presidente da CNE disse aos diplomatas que não se opunha a uma auditoria de financiamento externo para que se faça auditoria aos números de Gaza. Isto, já discutimos aqui, é o ideal para tornar credível estas eleições e também salvar este acordo de paz de Maputo. Eu acho que era extremamente importante e afastar-se o ruído que tem havido em relação aos números do INE e aos números do STAI. Claro que também sabemos que o STAI e a CNE são completamente reféns do governo e do partido Frelimo por força do voto maioritário que existe nesses órgãos. Mas, e dentro das premissas que eu enunciei anteriormente, esta auditoria seria muito importante para a transparência de todo este processo. Numa situação recente, quando o governo da Suécia adiantou os montantes para a auditoria às dívidas ocultas, e a auditoria das dívidas ocultas tem também aspectos menores em termos técnicos e em termos da perseguição dos ativos em relação às dívidas. De qualquer forma, o relatório Kroll, como foi conhecido, é um relatório muito, muito importante em relação às dívidas ocultas e também deu credibilidade ao governo de Moçambique no sentido de que estava a favor de que o assunto fosse esclarecido, não obstante as peripécias que aconteceram pelo meio, nomeadamente as ameaças de pontapés e de chapadas e outros pormenores que tomamos conhecimento na altura de vida. Logo, seria extremamente importante que houvesse esta auditoria aos números de Gaza, porque claramente não batem certo. E depois as empresas que foram contactadas, que fizeram até auditoria de rastreamento no Quênia, Senegal, Ghana, Nigéria e Iêmen, está disponível. E Zimbábue está disponível e diz que em pouco tempo resolve este problema, muito antes das eleições de outubro. Até 30 dias antes das eleições, portanto, até o início de setembro, e setembro é já ao virar da esquina, ainda é possível que haja essa decisão. Desde o momento que o STAI disponibilize toda a base de dados dos eleitores daquela província, e o CIP diz que a grande disparidade dos dados verifica-se em distritos como Xaixai, Manjakazi, Chokwe, Belém, Macia e Chibuto. Sim, são 6 distritos problemáticos com particular incidência em 3. Portanto, em termos de auditoria por amostragem, bastaria que essa auditoria se concentrasse em 3 distritos para, efetivamente, se verificar se estas discrepâncias de que há suspeita têm, de facto, uma grande base de veracidade. Muito bem, continuamos ainda nas questões de eleições, mas vamos para um outro tema em que
que é o último em que a Renamo questiona algumas cabeças de lista da Frelimo, considerando que não são elegíveis por não ter recenseado nas províncias onde pretendem concorrer. Neste caso, a lei não é muito clara, porque, por exemplo, não clarifica se um candidato inscrito e residente numa província pode ser eleito noutra província, e isso abre espaço para diferentes interpretações. É o caso, por exemplo, do que está a acontecer com o atual governador de Cabo Delgado, que recenseou em Cabo Delgado, mas é cabeça de lista pelo partido Frelimo, aqui na província de Maputo. Como é que olha para esta questão, Fernando Lima, olhando propriamente para o espírito da descentralização? Porque penso que o legislador, ao aprovar a descentralização, tinha como o seu espírito o governo dos vizinhos, governarmos. Como é que uma província aceita, por exemplo, ser governado por um estranho? Bem, isto tem implicações de vária natureza colocadas as questões como foram colocadas. Aqui há aspectos de natureza sociológica, de natureza política e também de natureza legal. Tanto quanto me parece, houve alterações sensíveis da lei, o que não diz taxativamente, ou seja, não estabelece taxativamente que os candidatos tenham que ser registados na província. Esta é a explicação que eu tenho colhido dos vários juristas que ouvi. E isto é um aspecto importante. Também devo referir que é importante que a Renamo tenha vindo a terreiro argumentar ou fazer estes argumentos numa oposição que habitualmente anda muito distraída. Agora, os argumentos de natureza política e de natureza social ou sociológica, se assim que quisermos estabelecer, a questão é a seguinte, e começando pelo caso do governador de Cabo Delgado. Ora, será que o governador de Cabo Delgado pertence a Cabo Delgado ou pertence a Maputo? Fará mais sentido o atual governador de Cabo Delgado ser candidato em Maputo ou deveria ser um candidato em Cabo Delgado? Penso que a resposta é bastante clara se for utilizado esse argumento de proximidade. Parruque não é uma pessoa de Cabo Delgado, nesse sentido estrito de definição, porque todos os moçambicanos são moçambicanos, quer sejam da Ponta do Ouro ou quer sejam de Palma, e deveriam ser candidatos no Zumbo, no Xinde, em Morumbala ou noutro sítio qualquer. Portanto, é importante que o debate seja feito, é importante que a questão seja levantada, mas não me parece que haja restrições em relação a essas candidaturas. Mas faz todo sentido que a governadora do Niassa seja candidata em Manica, que o atual governador de Manica seja candidato em Nampula e que o atual governador de Cabo Delgado seja candidato em Maputo, dentro desta lógica ou dentro desta perspectiva de que são pessoas muito mais familiarizadas com estas províncias onde são candidatos do que nas províncias onde administrativamente se recensearam como eleitores aos próximos atos eleitorais de outubro. Mas isso não deveria ser muito claro na lei, por exemplo, quando olharmos para as autarquias. Nas autarquias tem de licenciar ali naquela circunscrição e também tem que ser residente por pelo menos, se a memória não me atrai só, por pelo menos 6 meses. E as autarquias são espaços, são entidades juridicamente autônomas. E o outro argumento é que as províncias não são, mas o espírito da descentralização é isso, os governos de vizinhos. Tudo bem, mas eu continuo a questionar
qual é a norma ou a regra ou o princípio de proximidade do Sr. Parruque com a província de Cabo Delgado. Portanto, neste caso concreto, não existe praticamente nenhuma, a não ser que tem estado naquela província em comissão de serviço nos últimos meses. Mas há claramente uma diferença entre a legislação autárquica e a mais recente legislação criada para a disputa eleitoral das províncias, nomeadamente das assembleias provinciais e das eleições por via de cabeças de lista. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos com muito detalhe a acusação definitiva deduzida pela Procuradoria-Geral da República, isso em relação ao caso das dívidas ocultas. Olhamos também para o acordo de paz que já foi depositado no Parlamento moçambicano para ser transformado em lei e também as questões sobre o processo eleitoral que vai culminar com a eleição de 15 de outubro, onde olhamos para a disponibilidade do CIP para financiar uma auditoria aos polêmicos números de Gaza e também comentamos sobre o questionamento que a Renamo está a fazer sobre as cabeças de listas propostas pelo Partido Frelimo para algumas províncias deste país. Eu sou Francisco Carmona, a André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Boa noite, até 2 a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.